Algo estranho está acontecendo diante dos nossos olhos. Não em um filme, não em uma série de suspense, não em uma cena escrita para provocar lágrimas, mas na vida real de uma indústria que durante anos vendeu beleza, fama e sucesso como se fossem sinônimos de felicidade. Em questão de meses, os nomes de Yu Menlong, Wang Yefei, Emma Amit e outros criadores começaram a aparecer lado a lado em manchetes que parecem não ter relação. Um ator morto em circunstâncias que acenderam teorias, uma streamer que desmaiou durante uma transmissão, uma criadora de conteúdo gastronômico que perdeu a vida depois de gravar conteúdo com um alimento perigoso. Mas quando olhamos mais de perto, todos esses casos começam a formar uma pergunta incômoda. O que está acontecendo com as celebridades, influenciadores e artistas na Ásia? Estamos vendo acidentes isolados ou o sintoma de uma indústria que está exigindo demais de corpos humanos que já não conseguem suportar tanta pressão? Durante muito tempo, a Ásia foi vista por milhões de fãs como uma fábrica de sonhos. Doramas impecáveis, ídolos perfeitamente treinados, live streamers capazes de vender milhares de produtos em uma única noite. Influenciadores que transformam qualquer comida, qualquer viagem, qualquer rotina em conteúdo viral. De fora, tudo parece fascinante. As luzes são perfeitas, os rostos estão sempre bem cuidados, os sorrisos parecem ensaiados para nunca se quebrarem. Mas, por trás dessa imagem, existe uma realidade muito mais dura. Jornadas intermináveis, pressão por relevância, contratos exigentes, exposição constante, ataques nas redes, competição feroz e uma cultura digital que muitas vezes premia o extremo antes do saudável. E talvez seja por isso que esses casos tenham emocionado tanto. Porque eles não falam apenas de uma pessoa, eles falam de um sistema, de uma geração que aprendeu que descansar é perder, que desaparecer por alguns dias é ser esquecido, que demonstrar cansaço pode significar perder contratos, seguidores, dinheiro e oportunidades. Em uma indústria onde o algoritmo nunca dorme, muitos criadores vivem como se eles também não pudessem dormir. O caso de Yu Menlong tocou uma ferida especialmente sensível. Para muitos fãs, ele não era apenas um ator chinês, conhecido por dramas históricos e produções de fantasia. Ele era uma presença delicada, um rosto familiar, alguém que transmitia certa fragilidade até mesmo na tela. Quando sua morte foi noticiada após uma queda de um prédio em Pequim, o impacto foi imediato. Autoridades e reportagens citadas por veículos internacionais apontaram que não havia indícios claros de homicídio, e sua mãe falou sobre uma queda acidental associada ao consumo de álcool. Mas na internet, a notícia abriu uma tempestade. Surgiram vídeos, rumores, teorias, supostos documentos, interpretações contraditórias e um debate que foi muito além da morte de um ator. O importante aqui não é repetir como verdade cada teoria que circulou. Isso seria irresponsável. O importante é entender por que tantas pessoas estiveram dispostas a acreditar que por trás da morte de Yu havia algo mais sombrio. E a resposta talvez esteja na falta de confiança. Quando uma indústria é percebida como fechada, quando as decisões são tomadas em silêncio, quando os artistas parecem controlados por agências, contratos, censura, interesses econômicos ou pressões invisíveis, o público começa a suspeitar de tudo. Cada silêncio vira uma pista, cada contradição se torna combustível, cada vídeo borrado se transforma em uma suposta prova. Esse fenômeno revela algo profundo. Os fãs já não enxergam a indústria do entretenimento asiático apenas como entretenimento. Eles a enxergam como um mundo de poder. Um mundo onde a fama pode ser maravilhosa, mas também pode ser uma prisão. E enquanto o caso de Yu Menlong gerava discussões entre fãs de doramas, outra notícia abalava o universo dos live streamers na China. Wang Yefei, conhecida na internet como Sister Wang Ja, estava fazendo uma transmissão aparentemente normal. Vendia roupas, conversava com sua audiência, fazia o que milhares de criadores fazem todos os dias para sustentar seu trabalho. Mas aquela transmissão terminou convertida em uma emergência ao vivo. Segundo reportagens, Wang começou a se sentir mal, pediu ajuda e desmaiou diante de quem estava conectado. Mais tarde foi informado que ela morreu por uma hemorragia no tronco cerebral.
A notícia impactou não apenas pela morte, mas pelo contexto. Wang era uma mulher de 39 anos que havia construído uma comunidade e que, segundo reportagens, trabalhava muitas horas. Seu caso abriu uma conversa urgente sobre a cultura das transmissões ao vivo na Ásia, especialmente na China, onde vender em live pode ser uma atividade extremamente intensa. Existem criadores que passam horas e horas diante de uma câmera, falando sem parar, sorrindo sem parar, respondendo comentários, apresentando produtos, competindo por atenção em um mercado saturado. E embora de fora isso possa parecer apenas falar com uma câmera, a realidade é que o corpo paga um preço. O problema é que o público muitas vezes não vê esse preço até que algo irreversível aconteça. Há um detalhe muito duro nesse tipo de história. A câmera não se apaga quando a pessoa está sofrendo. O algoritmo não distingue entretenimento de emergência. Para a plataforma, tudo pode se transformar em retenção. Para a audiência, o primeiro impulso pode ser continuar assistindo, comentar, compartilhar, gravar a tela. E para o criador, mesmo quando já não tem forças, existe uma pressão silenciosa para continuar. Porque parar pode significar perder vendas, pode significar decepcionar a audiência, pode significar quebrar o ritmo que mantém a conta viva. Isso nos leva a uma pergunta incômoda. Em que momento deixamos de ver pessoas e começamos a ver conteúdo? O caso de Emma Amit, uma criadora de conteúdo gastronômico das Filipinas, acrescenta outra camada a essa discussão. Segundo reportagens citadas pela Dexerto, as autoridades acreditavam que ela pode ter consumido um crustáceo tóxico conhecido localmente como Devil Crab, depois de gravar conteúdo relacionado à comida. Dias depois, ela morreu. Aqui, o debate não está apenas em uma plataforma ou em uma indústria de celebridades tradicionais, mas na cultura do conteúdo viral. A comida, especialmente nas redes sociais, virou espetáculo. Não basta cozinhar, é preciso surpreender. Não basta provar, é preciso arriscar algo. Não basta mostrar uma receita, é preciso gerar uma reação forte. Espanto, medo, curiosidade, rejeição, impacto. E esse mecanismo pode se tornar perigoso. Na internet, o extremo é compartilhado mais rápido do que o prudente. Um vídeo comendo algo estranho pode circular mais do que um alerta. Uma miniatura com perigo pode chamar mais atenção do que uma explicação responsável. Um desafio pode dar mais visibilidade do que uma rotina segura. O criador aprende que o risco tem recompensa. E quando essa recompensa é econômica, quando dessa visibilidade depende a comida, o aluguel, a família ou o futuro, a linha entre conteúdo e perigo fica cada vez mais borrada. Mas este vídeo não busca julgar as vítimas. Pelo contrário, busca olhar para o sistema que empurra tantos criadores a viverem em uma espécie de palco permanente. Porque não se trata apenas da Ásia, embora os casos recentes tenham ocorrido ali. Trata-se de uma cultura global, onde o trabalho de entreter se tornou invisível como trabalho. As pessoas veem o resultado final, a foto, a transmissão, o dorama, a música, o sorriso. Mas não veem as horas de ensaio, não veem a falta de sono, não veem o medo de perder seguidores, não veem os comentários cruéis, não veem o contrato, não veem a dívida, não veem a ansiedade antes de abrir uma câmera, não veem o cansaço de ter que transformar cada parte da vida em produto. No caso dos atores, a pressão pode começar antes mesmo da fama. Muitos passam anos em audições, treinamentos, papéis secundários e rejeições. Quando finalmente conseguem a atenção, descobrem que a fama não traz descanso, traz vigilância. Cada gesto é analisado, cada entrevista pode ser mal interpretada, cada relação pessoal pode virar escândalo, cada silêncio pode ser visto como arrogância, cada erro pode destruir uma carreira. No caso dos idols, a pressão é ainda mais visível. Dietas, treinamentos, mudanças de imagem, coreografias, fanservice, câmeras, aeroportos, lives, shows, regras de comportamento. Em muitos casos, a figura pública parece pertencer mais ao mercado do que à própria pessoa. O artista não apenas canta ou atua. O artista precisa representar uma fantasia. Precisa estar disponível, agradecido, impecável e emocionalmente controlado.
mas ninguém consegue viver assim para sempre sem se quebrar de alguma forma. No caso dos live streamers, a pressão tem outra forma: a presença constante. Um ator pode desaparecer entre projetos. Um idol pode descansar entre promoções, pelo menos em teoria. Mas um streamer sente que cada dia fora da câmera é um dia em que outro ocupa seu lugar. As plataformas treinam a audiência a esperar frequência e treinam o criador a temer o silêncio. Muitos começam com transmissões curtas, depois aumentam, depois sentem que precisam fazer mais, vender mais, falar mais, se expor mais. E quando surgem os sintomas do esgotamento, costumam minimizá-los. Estou bem, só estou cansado. Depois eu descanso. Hoje não posso parar. Se eu parar, perco tudo. Essa frase, se eu parar, perco tudo, poderia resumir a tragédia moderna de muitos criadores. E é aqui que a história deixa de ser apenas uma compilação de casos e se transforma em um alerta. Porque quando um sistema precisa que as pessoas se esgotem para continuar funcionando, o problema não está apenas nas decisões individuais. Está no desenho. Está nas plataformas que premiam a permanência extrema. Está nas agências que podem transformar seres humanos em produtos. Está nos públicos que exigem acesso total. Está nos meios de comunicação que às vezes transformam dor em espetáculo. E também está em nós, os espectadores, quando esquecemos que por trás de cada rosto famoso há uma pessoa que não existe apenas para nos entreter. Pensemos em Yumen Long. Para além das teorias, sua morte deixou uma sensação de vazio, porque muita gente sentiu que havia uma história incompleta. E quando uma história fica incompleta, a internet tenta escrever o resto. Mas o problema é que a internet nem sempre escreve com cuidado. Às vezes escreve com raiva, às vezes com dor, às vezes com fantasia, às vezes com vontade de encontrar culpados antes de encontrar a verdade. E embora essa energia nasça de uma frustração real, também pode acabar machucando famílias, amigos e pessoas próximas que já estão enfrentando uma perda enorme. Por isso, falar de Yu exige equilíbrio. Não se trata de calar perguntas. As perguntas são legítimas quando há confusão pública. Mas também não se trata de transformar cada rumor em certeza. A linha responsável está em reconhecer que há dúvidas, que há dor, que há desconfiança, mas que uma vida humana não deve se transformar em um tabuleiro onde qualquer um move peças para alimentar teorias sem provas. Com Wang Yefei acontece algo parecido, embora o caso seja diferente. Sua morte viralizou porque aconteceu no território mais cruel da exposição, o ao vivo. A transmissão ao vivo cria uma ilusão de proximidade. Os espectadores sentem que estão ali, que conhecem o criador, que participam da sua rotina. Mas quando ocorre uma emergência, essa proximidade se torna inquietante. De repente, milhares de pessoas veem algo que ninguém deveria presenciar como entretenimento. E depois, os recortes circulam, as manchetes se multiplicam, os comentários opinam. A tragédia se transforma em conteúdo sobre conteúdo. Esse ciclo é parte do problema. As plataformas criaram uma economia onde a dor também gera cliques. Uma queda, uma crise, um choro, uma confissão, uma emergência médica, uma despedida, tudo pode se tornar viral. E quando isso acontece, até quem informa com respeito acaba competindo com quem explora o morbo. O público clica no mais forte. O algoritmo aprende, os criadores aprendem, os meios aprendem. E assim, pouco a pouco, a fronteira entre informar e consumir tragédia se enfraquece. Por isso, este vídeo precisa ser feito com cuidado. Não para dizer, olha que horror, e seguir em frente, mas para perguntar, quais condições permitiram que tantas histórias chegassem a esse ponto? Por que tantas pessoas sentem que precisam arriscar sua saúde, sua intimidade ou sua estabilidade para continuar visíveis? Por que o descanso virou um privilégio? Por que a vulnerabilidade de um artista só recebe atenção quando já é tarde demais? Há outro elemento fundamental: a solidão. A fama parece o oposto da solidão, mas muitas vezes a intensifica. Um criador pode ter milhares de comentários e ainda assim não ter para quem dizer a verdade. Um ator pode ser amado por milhões e ainda assim se sentir preso por expectativas impossíveis. Um influenciador pode receber presentes, mensagens e elogios, mas não ter um espaço seguro para admitir que está esgotado, assustado ou confuso. Quando a imagem pública vira uma máscara, pedir ajuda parece um risco. E em muitas culturas asiáticas, além disso, pode existir uma forte pressão para não incomodar, para não demonstrar fraqueza, para cumprir,
para resistir, para sustentar a família, para não falhar. Não é uma regra absoluta porque a Ásia é enorme e diversa, mas em diferentes contextos se repete uma ideia: aguentar. Aguentar o cansaço, aguentar a dor, aguentar a crítica, aguentar a agenda, aguentar a exposição. Aguentar porque outros também aguentam. Aguentar porque há pessoas esperando. Aguentar porque existem contratos. Aguentar porque a oportunidade talvez não volte. Mas o corpo não entende de contratos. A mente não entende de algoritmos. A saúde não negocia com plataformas. E quando o corpo para, todo o sistema que exigia movimento finge surpresa. Se você chegou até aqui, me deixe pedir algo com muito respeito. Se este vídeo está ajudando você a olhar para esses casos de uma forma mais humana e menos sensacionalista, deixe seu like e comente o que você pensa sobre esta pergunta. A indústria está protegendo seus artistas ou apenas reagindo quando já é tarde? Seu comentário ajuda mais pessoas a verem essa conversa e também me ajuda a continuar investigando esses temas com cuidado, sem transformar a dor de ninguém em espetáculo. Existe uma ideia que se repete toda vez que uma figura pública morre. Ninguém sabia o que ela estava vivendo. Mas muitas vezes havia sinais. Cansaço visível, mudanças de comportamento, pausas inexplicáveis, comentários sobre saúde, excesso de trabalho, ritmos impossíveis. O problema é que os sinais costumam ser reinterpretados como parte do personagem. Se um artista está magro, dizem que está dedicado. Se um streamer transmite horas demais, dizem que é trabalhador. Se um criador faz algo arriscado, dizem que é corajoso ou divertido. Se alguém se abala emocionalmente, dizem que é dramático. Só depois, quando já não há volta, as pessoas olham para esses mesmos sinais e dizem: talvez algo estivesse errado. A indústria do entretenimento asiático, especialmente em países como China, Coreia do Sul, Japão e Filipinas, não pode ser analisada como um único bloco. Cada país tem suas próprias regras, sua cultura, suas plataformas e seus problemas. Mas há padrões que se cruzam: alta competição, audiências enormes, pressão estética, exposição digital, contratos duros, fandoms intensos e uma economia da atenção cada vez mais agressiva. Nesse ambiente, a celebridade deixa de ser uma pessoa famosa e passa a ser uma infraestrutura. Muitas pessoas dependem dela. Agências, marcas, plataformas, produtores, empresários, anunciantes, fãs, meios de comunicação. E quando uma vida humana sustenta tantos interesses, às vezes seu bem-estar fica em último lugar. O mais doloroso é que muitos artistas aceitam essa pressão, porque amam o que fazem. Nem todos são vítimas passivas. Muitos querem atuar, cantar, vender, criar, se conectar. Muitos sentem orgulho do próprio trabalho. Muitos sentem na audiência uma razão para continuar. Mas amar uma profissão não deveria significar entregar a saúde como sacrifício. A paixão não pode ser usada como desculpa para normalizar o esgotamento. Yu Menlong, Wang Yefei e Emma Amit pertenciam a mundos diferentes. Um ator, uma live streamer de vendas, uma criadora de conteúdo gastronômico. Mas seus nomes terminaram conectados por algo maior do que suas trajetórias individuais. A sensação de que a indústria digital e do entretenimento está cruzando limites perigosos. No caso de Yu, a conversa girou em torno de confiança, silêncio, teorias e poder. No caso de Wang, em torno de jornadas, saúde e transmissão ao vivo. No caso de Emma, em torno de conteúdo viral, risco e responsabilidade. 3 histórias diferentes, uma mesma pergunta. Quanto vale uma vida quando a atenção se transforma em moeda? Essa pergunta deveria nos incomodar, porque todos participamos dessa economia. Cada vez que clicamos, cada vez que compartilhamos, cada vez que exigimos mais, cada vez que punimos alguém por descansar, cada vez que pedimos uma explicação imediata sem pensar no peso humano por trás, estamos alimentando uma cultura. Não somos culpados pelas tragédias, mas somos parte do ambiente que decide o que se torna importante. E talvez a primeira mudança comece por olhar de forma diferente. Não consumir a queda de alguém como espetáculo. Não exigir que um artista esteja disponível o tempo todo.
Não transformar rumores em certeza só porque os silêncios nos machucam. Não premiar conteúdos que colocam pessoas em risco. Não zombar do esgotamento. Não chamar de preguiçoso quem se afasta. Não chamar de fracasso quem precisa parar. Porque por trás de cada caso, existe uma família que não está vivendo uma manchete, mas uma perda. Existem amigos que não estão discutindo teorias, mas lembrando de uma voz. Existem colegas de trabalho que talvez se perguntem se poderiam ter visto algo antes. Existem fãs que sentem um luto real, mesmo sem nunca terem conhecido pessoalmente aquela pessoa. E existem outros criadores olhando essas notícias em silêncio, pensando: eu também estou cansado. Essa é a parte que mais preocupa. Quantos artistas hoje estão sorrindo diante de uma câmera enquanto contam os minutos para poder respirar? Quantos streamers estão transmitindo com dor de cabeça, com ansiedade, com falta de sono, com pressão financeira? Quantos influenciadores estão pensando em fazer algo mais arriscado porque seus últimos vídeos não funcionaram? Quantos jovens estão olhando para esses modelos e acreditando que, para ser alguém na internet, é preciso sacrificar a própria paz? A fama sempre teve um custo, mas antes esse custo estava mais escondido, em estúdios, camarins, contratos e sets de filmagem. Agora está ao vivo, está na palma da mão, está no feed, está na live, está na notificação que diz "está transmitindo agora". A exploração moderna muitas vezes não se parece com exploração. Parece oportunidade, parece independência, parece trabalhe de casa, parece seja seu próprio chefe. Mas quando o chefe é o algoritmo, a pressão pode ser ainda mais implacável, porque não tem rosto e nunca diz basta. E aqui aparece uma responsabilidade que vai além do criador. As plataformas precisam de sistemas mais claros para situações de emergência, limites mais humanos para transmissões extremas, moderação real contra desafios perigosos e mecanismos que não premiem automaticamente conteúdo de risco. As agências precisam de protocolos de saúde mental, descanso real, canais seguros para denúncias e proteção contra abuso de poder. Os meios de comunicação precisam cobrir essas histórias sem transformá-las em circo. E nós, espectadores, precisamos aprender a distinguir entre interesse legítimo e consumo de tragédia. Porque a pergunta não é apenas o que está acontecendo com as celebridades na Ásia. A pergunta é: o que está acontecendo conosco como audiência global? Por que uma emergência ao vivo atrai tanto? Por que uma morte misteriosa vira uma série infinita de teorias? Por que um alimento perigoso se transforma em curiosidade viral? Por que nos custa tanto aceitar uma explicação simples quando o silêncio institucional nos fez desconfiar de tudo? Por que sentimos que temos direito a cada detalhe de uma vida alheia só porque aquela pessoa era famosa? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas ignorá-las seria repetir o mesmo ciclo. Tragédia, viralização, indignação, esquecimento. Depois outra tragédia. Outro nome, outro vídeo, outra manchete, outra família destruída, outra onda de comentários. E então, silêncio, até que o algoritmo encontre o próximo caso. A história de Yumen Long continua sendo, para muitos fãs, uma ferida aberta. A de Wang Yefei deixou um alerta sobre a fragilidade de quem vive conectado. A de Emma Amit lembrou que o conteúdo de comida também pode cruzar limites reais. E outras histórias, menos conhecidas, se perdem todos os meses entre manchetes rápidas, como se fossem peças descartáveis de uma máquina que sempre pede mais. Mas nenhuma vida deveria ser descartável. Nenhum artista deveria sentir que vale menos quando não está produzindo. Nenhum streamer deveria acreditar que precisa ignorar sinais do corpo para não perder audiência. Nenhum influenciador deveria se arriscar para provar que merece atenção. Nenhum fã deveria ter que transformar o luto em investigação desesperada porque não confia no que lhe contam. Nenhuma indústria deveria esperar alguém morrer para falar de cuidado. O entretenimento pode ser lindo. Os doramas, a música, as lives, os vídeos de comida, as comunidades de fãs, tudo isso pode criar conexão real, pode acompanhar pessoas solitárias, pode inspirar, pode abrir portas, pode mudar vidas.
Mas quando o entretenimento é construído sobre esgotamento, medo e risco, deixa de ser sonho e começa a parecer uma maquinaria que consome aqueles que a mantêm viva. Talvez este seja o ponto central de tudo. Não estamos vendo apenas casos isolados, estamos vendo sinais. Sinais de uma cultura que confundiu visibilidade com valor. Sinais de indústrias que ainda não aprenderam a proteger aqueles que produzem beleza para o mundo. Sinais de plataformas que cresceram mais rápido do que suas próprias responsabilidades. Sinais de audiências que amam intensamente, mas que às vezes também pressionam sem perceber. E quando os sinais se acumulam, olhar para o outro lado também se torna uma decisão. E é por isso que quando ouvimos nomes como Yu Menlong, Wang Yefei ou Emma Amit, não deveríamos pensar apenas em manchetes virais. Deveríamos pensar em perguntas mais profundas. Quem cuida daqueles que vivem de serem vistos? Quem protege aqueles que trabalham sob a pressão de estarem sempre disponíveis? Quem interrompe uma transmissão quando o corpo já não resiste? Quem diz a um artista que sua vida vale mais do que sua próxima aparição pública? Quem lembra a um influenciador que nenhum vídeo merece colocar sua saúde em risco? Porque por trás de cada história existe algo que o público quase nunca vê: a parte invisível do sucesso. Vemos a tela, mas não vemos as horas anteriores. Vemos um sorriso, mas não sabemos se aquela pessoa dormiu bem. Vemos uma transmissão, mas não sabemos há quantas horas ela está trabalhando. Vemos uma música, uma cena, uma live, uma receita, uma publicação, mas não vemos a ansiedade de ter que continuar sendo relevante. E essa é uma das formas mais silenciosas de pressão na era digital: a obrigação de existir publicamente o tempo todo. Antes, uma celebridade podia ter pausas mais claras. Um ator gravava uma produção, fazia divulgação, desaparecia por um tempo e depois voltava. Um cantor lançava um álbum, fazia shows e então se retirava dos holofotes por alguns meses. Mas hoje, até o silêncio é interpretado. Se alguém não publica, as pessoas perguntam o que aconteceu. Se alguém não aparece, surgem rumores. Se alguém muda sua aparência, tudo é analisado. Se alguém se mostra cansado, tudo vira especulação. E se alguém tenta proteger sua vida privada, muitos enxergam isso como uma provocação. A fama digital não permite desaparecer sem explicação. E isso é perigoso, porque nenhuma pessoa consegue viver em estado de exposição permanente sem consequências. A mente precisa de intimidade, o corpo precisa de descanso. A identidade precisa de espaços onde não esteja sendo avaliada por estranhos. Mas, para muitas celebridades e influenciadores, esses espaços foram ficando cada vez menores. A vida se transforma em vitrine, e quando a vida vira vitrine, até a dor corre o risco de se transformar em espetáculo. Na Ásia, esse fenômeno tem características próprias. A velocidade do consumo digital é enorme. As plataformas de transmissão ao vivo movimentam quantidades impressionantes de dinheiro. Os fandoms podem ser profundamente leais, mas também intensos. As agências podem construir carreiras do zero, mas também podem impor regras muito duras. E a competição por atenção é brutal. Milhares de jovens querem entrar na indústria. Milhares de criadores querem se destacar. Milhares de talentos sentem que têm apenas uma oportunidade para não desaparecer. Nesse contexto, o descanso pode parecer luxo. A saúde pode parecer obstáculo. A vida privada pode parecer fraqueza. E a vulnerabilidade pode parecer um risco profissional. Mas se uma indústria só funciona quando seus artistas escondem o cansaço, então essa indústria está doente. Não se trata de culpar um país, uma cultura ou uma plataforma específica. Isso seria simples demais. O problema é mais amplo. É uma mistura de economia, fama, tecnologia, expectativas sociais e consumo em massa. Mas os casos recentes nos obrigam a olhar com atenção. Porque quando uma streamer morre depois de desmaiar durante uma transmissão, quando uma criadora perde a vida depois de um conteúdo associado a uma comida arriscada, quando a morte de um ator desencadeia teorias internacionais por causa da falta de confiança do público, algo está falhando em vários níveis. Falha a prevenção, falha a transparência, falha o acompanhamento, falha a regulação, falha a cultura do cuidado e falha também a nossa forma de olhar. Porque muitas vezes dizemos que amamos um artista, mas exigimos dele mais do que exigiríamos de alguém próximo.
Queremos que apareça, que responda, que explique, que sorria, que produza, que se reinvente, que permaneça jovem, que não cometa erros, que não envelheça, que não se canse, que não mude, que não tenha vida privada. E quando essa pessoa se quebra, nos surpreendemos. Mas ninguém consegue ser humano sob expectativas desumanas. O caso de Yu Menlong mostra algo muito importante. Quando uma indústria não se comunica de forma clara, o vazio é preenchido por teorias. Algumas nascem do amor dos fãs, outras da dor, outras do desejo de justiça, e outras simplesmente do morbo. Mas todas encontram espaço porque existe uma sensação de que nem tudo foi explicado. Essa sensação pode ser justa ou injusta, mas existe. E quando existe, passa a fazer parte do luto coletivo. Por isso, instituições e empresas ligadas às celebridades precisam entender que o silêncio absoluto já não controla uma narrativa. Pelo contrário, muitas vezes a torna mais perigosa. Em uma era de redes sociais, a falta de informação não interrompe as perguntas, ela as multiplica. E quando essas perguntas se multiplicam sem orientação, podem destruir reputações, alimentar ódio e prolongar o sofrimento daqueles que já estão de luto. Mas também é verdade que nem tudo pode ser público. As famílias têm direito à privacidade. As investigações, quando existem, têm limites. A vida íntima de uma pessoa não deveria ser exposta apenas porque o público quer respostas. Esse equilíbrio é difícil, mas necessário. Transparência não significa transformar uma tragédia em espetáculo. Significa comunicar com responsabilidade suficiente para não deixar que o vazio seja dominado por rumores. No caso de Wang e Fei, a conversa deveria ir para a saúde laboral no universo dos live streamers. Quantas horas são horas demais? Quais sinais médicos estão sendo ignorados? Que apoio têm os criadores que trabalham sozinhos diante de uma câmera durante longas jornadas? Que protocolos existem se alguém passar mal ao vivo? As plataformas detectam emergências ou apenas detectam retenção? Existem limites reais ou tudo depende de o criador decidir parar, mesmo quando parar significa perder renda? Essas perguntas não são exageradas, elas são necessárias. A transmissão ao vivo não é uma brincadeira quando se transforma em trabalho. Falar por horas, vender, ler comentários, reagir, manter energia, segurar uma audiência e gerar resultados comerciais pode ser profundamente exaustivo. E se além disso existe pressão econômica, dívidas, competição ou contratos, o criador pode acabar se empurrando para além dos próprios limites. No caso de Emma Amit, o debate deveria tocar na responsabilidade do conteúdo de risco. Nem tudo o que viraliza merece ser imitado. Nem tudo o que impacta deveria ser recomendado por algoritmos. E nem tudo o que gera curiosidade é seguro. A cultura dos desafios, das comidas extremas, das experiências perigosas e das miniaturas alarmantes pode parecer divertida, mas às vezes normaliza a ideia de que a atenção vale mais do que a prudência. E isso não afeta apenas grandes criadores. Afeta também pessoas pequenas, que observam o que funciona e tentam repetir. Se um vídeo arriscado consegue milhões de visualizações, outros tentarão fazer algo parecido. Se uma plataforma recompensa o extremo, o mercado empurra nessa direção. E quando o mercado empurra para o risco, a responsabilidade não pode cair somente sobre a pessoa que segura a câmera. Aqui há uma frase que deveríamos lembrar. O algoritmo não tem consciência, mas as empresas deveriam ter. E os espectadores também. Não podemos controlar tudo o que acontece em uma indústria gigantesca, mas podemos decidir o que premiamos com nossa atenção. Podemos escolher não compartilhar vídeos de emergências reais. Podemos evitar alimentar rumores sem provas. Podemos apoiar conteúdos que tratam esses temas com respeito. Podemos comentar não apenas para exigir mais detalhes, mas para pedir melhores condições, mais proteção e menos exploração. Podemos lembrar que cada nome em uma notícia pertence a alguém que teve uma infância, uma família, amigos, sonhos, medos e uma vida muito maior do que sua última manchete. Talvez o mais triste dessas histórias seja que muitas conversas chegam tarde demais. Quando alguém está vivo, seu cansaço pode parecer normal. Quando alguém morre, esse mesmo cansaço vira sinal. Quando alguém está trabalhando sem parar, é chamado de disciplinado. Quando seu corpo entra em colapso, perguntam por que ninguém interveio. Quando um criador se arrisca demais, é aplaudido por ser ousado. Quando algo dá errado, fala-se em irresponsabilidade. Sempre depois. Sempre tarde. E se começássemos a reagir antes?
Antes que um artista desapareça. Antes que um streamer ignore sintomas graves. Antes que um influenciador sinta que precisa se arriscar para ser visto. Antes que uma família tenha que pedir respeito. Antes que os fãs transformem o luto em uma investigação desesperada. Antes que outro nome entre para a lista. Porque essa lista não deveria crescer. A indústria do entretenimento precisa de beleza, talento, disciplina e paixão, sim, mas também precisa de humanidade, precisa de descanso, precisa de limites, precisa de acompanhamento psicológico sem estigma. Precisa de protocolos médicos, precisa de contratos mais justos, precisa de equipes que saibam dizer hoje não. Precisa de plataformas que não transformem cada segundo de vulnerabilidade em uma oportunidade de tráfego. Precisa de fãs que amem sem possuir. Precisa de meios de comunicação que informem sem devorar. E precisa entender algo muito simples. Uma pessoa vale mais do que sua capacidade de gerar conteúdo. Yumen Long não deveria ser lembrado apenas pelas teorias que surgiram depois de sua morte, mas pelo impacto que teve sobre aqueles que o admiravam. Wang Yifei não deveria ser lembrada apenas pelo momento em que sua transmissão se transformou em tragédia, mas como uma mulher que trabalhava, que se conectava com sua audiência e que representava milhares de criadores submetidos a ritmos intensos. Emma Amit não deveria ser reduzida a uma manchete impactante, mas vista como parte de uma conversa urgente sobre os limites do conteúdo viral. Se esses casos deixam algo, deveria ser um alerta. Não um alerta para ter medo da fama, mas para deixar de romantizar seu custo. Não um alerta para atacar a Ásia, mas para olhar com seriedade para as estruturas de pressão que existem ali e também em muitas outras partes do mundo. Não um alerta para consumir mais tragédias, mas para exigir melhores formas de proteção. Porque a verdadeira homenagem a uma figura pública não é transformar sua morte em uma teoria interminável, é aprender algo com o que aconteceu. É olhar para o sistema com mais atenção. É perguntar o que poderia mudar para que outros não terminem da mesma forma. É defender a dignidade, mesmo quando o algoritmo quer transformar tudo em espetáculo. E talvez a pergunta final não seja: o que está acontecendo com as celebridades na Ásia? Talvez a pergunta final seja mais dura. Quantos sinais ainda precisamos para aceitar que a indústria está em perigo, porque seus próprios artistas estão em perigo? Se este vídeo fez você pensar, eu te convido a deixar um comentário com respeito. Não para atacar, não para lançar acusações sem provas, mas para abrir uma conversa necessária. O que agências, plataformas e audiências deveriam fazer para proteger melhor artistas, influenciadores e criadores? E se você quer que a gente continue analisando esses casos com seriedade, sem morbo e sem esquecer a parte humana, inscreva-se no canal. Aqui não buscamos transformar a dor em espetáculo, mas entender o que existe por trás das luzes, da fama e dos silêncios que muitas vezes ninguém se atreve a explicar. Porque no fim, por trás de cada rosto famoso existe uma pessoa. E por trás de cada pessoa existe uma vida, que não deveria depender da próxima tendência, da próxima live, do próximo contrato ou do próximo clique. A fama pode iluminar, mas quando a indústria esquece de proteger aqueles que brilham, essa mesma luz pode se transformar em sombra. E talvez seja isso que esses casos estejam nos dizendo, que algo está se quebrando. Que não basta chorar quando uma tragédia acontece. Que não basta compartilhar uma hashtag. Que não basta exigir respostas por alguns dias e depois esquecer. É preciso olhar para o sistema inteiro. É preciso falar de esgotamento. É preciso falar de pressão. É preciso falar de saúde mental. É preciso falar de exploração digital. É preciso falar dos limites do conteúdo. É preciso falar sobre como consumimos fama. É preciso falar sobre como tratamos as pessoas que admiramos. Porque enquanto continuarmos tratando artistas como produtos, influenciadores como máquinas de atenção e streamers como vozes que nunca devem se apagar, continuaremos repetindo a mesma história com nomes diferentes. E da próxima vez, talvez a manchete volte a dizer que ninguém esperava. Mas a verdade é que os sinais já estavam ali.